Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nessa apresentação que eu vou falar um pouquinho sobre polos de apoio presencial, nomeadamente na experiência brasileira. Meu nome é Brian Veloso. Então, para falar um pouquinho sobre os polos de apoio presencial no Brasil, a gente precisa falar sobre o decreto 5.622 de 2005, que regulamenta e define a educação à distância, a EAD. Então, a EAD ela já era abordada na Lei de Diretrizes e Bases do Brasil desde 96, mas é em 2005 que tem uma atualização que define a EAD como modalidade em que os sujeitos estão separados no tempo e no espaço, mas que o processo de ensino-aprendizagem ocorre por meio das tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente tem essa atualização nos aspectos legais referentes à EAD. Em seguida, a gente tem o surgimento do Sistema Universidade Aberta do Brasil em 2006, que é um dos principais responsáveis pelo crescimento da EAD, principalmente nas instituições públicas, mas esse sistema UAB ele acaba fomentando também o crescimento da EAD de forma geral no Brasil. Sobre o sistema UAB, diferentemente de outras experiências como a Universidade Aberta de Portugal, o sistema UAB, a Universidade Aberta do Brasil, ela não é uma universidade de finalidade única, não é uma instituição de educação à distância. Pelo contrário, o sistema UAB ele tem por modelo a agregação consorciada das instituições públicas de ensino superior brasileiras. Então ele oferece o fomento parcial de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal. Ele também oferece suporte dos polos de apoio presencial, uso de recursos de mediação pedagógica online e materiais didáticos em mídias impressas e ou digitais, e também o suporte acadêmico de professores e tutores remunerados por meio de bolsas de estudo e pesquisa. Então o sistema UAB, por meio de editais, ele oferece o fomento e os subsídios para as instituições públicas de ensino superior brasileiras organizarem suas propostas de educação à distância. Dentre esse fomento, inclui também o surgimento, a manutenção dos polos de apoio presencial aliados aí ao sistema UAB. Então, a definição de polo de apoio presencial ela surge com aquele decreto de 2005, uma definição legal do polo de apoio presencial atrelada ao surgimento do sistema UAB, mas a gente teve uma atualização nesses aspectos legais e a atual definição dos polos de apoio presencial é que o polo de educação à distância é a unidade descentralizada da instituição de educação superior no país ou no exterior para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade à distância. Então percebe-se que na legislação esses polos eles estão vinculados às experiências de educação à distância, de EAD. De acordo com Andrade, esses polos eles são então geralmente propostos como prédios que dispõem de salas, computadores com acesso à internet e laboratórios, para que o aluno tenha próximo de si um contexto universitário. Mas vale considerar que, do ponto de vista educacional, um polo envolve aspectos pedagógicos, sociais e logísticos bem mais complexos do que a engenharia ou arquitetura do edifício que o constitui. Então, a importância do polo para a EAD, os aspectos que estão relacionados a esses polos, eles são bem mais complexos do que simplesmente a infraestrutura física e tecnológica de suporte à educação à distância. Então, nos polos de apoio presencial, a gente tem, grosso modo, os grupos de estudo, as práticas laboratoriais, quando os cursos exigem essas práticas, esses laboratórios, a gente tem discussões e avaliações presenciais, a gente tem parte das atividades de estágio obrigatórias, quando os cursos exigem essas atividades, temos webconferências, uso dos laboratórios de informática, uso do acervo disponível na biblioteca física, dentre outros aspectos. Então a gente percebe aí que na experiência brasileira, nos aspectos legais que definem os polos, a gente tem o polo de apoio presencial aliado à educação à distância, as propostas de cursos oferecidos à distância. Então, vale considerar que para essa modalidade o polo tem a importância, porque ele promove a descentralização das atividades, que é possibilitada por esses polos, permitindo assim a expansão da oferta de cursos e melhor acolhimento aos estudantes situados em regiões menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, geográfico e tecnológico, democratizando assim o acesso à educação. Então percebe-se que em países de dimensões continentais como o Brasil, de grande extensão territorial, de acentuada desigualdade social, os polos eles são muito importantes porque eles permitem interiorizar as ofertas de educação à distância, consequentemente de cursos superiores, descentralizando essas atividades. Então faz com que a educação à distância chegue a locais menos favorecidos geográfica e economicamente.
né, oferecendo esse suporte para descentralizar e interiorizar as ofertas de educação à distância e as ofertas de educação superior. Então percebe-se a importância desses polos para países como o Brasil. E quando a gente está falando dessa experiência, como eu disse no início da apresentação, eu estou falando nomeadamente da experiência brasileira, né? Então vale considerar que existem diferenças no que a gente entende por polo de apoio presencial. Então observa-se que a constituição do polo, né, pode variar de acordo com a região ou país, a época e o programa de formação considerados. Então existem especificidades aí que modificam não apenas a nomenclatura, como a forma como esses polos são compreendidos, né, a relação deles com os cursos à distância e a importância deles para os diferentes contextos, né, que variam de acordo com a região, o país ou mesmo a proposta de educação à distância que a instituição adota. No caso de Portugal, por exemplo, a gente tem os centros locais de aprendizagem, né? Já na experiência brasileira, esses centros eles são denominados, inclusive nos aspectos legais, como polos de apoio presencial. Então, tratando sobre essas diferenças que existem nas concepções de polo, a própria existência do polo de apoio presencial ela depende do modelo de educação à distância adotado pela instituição. Então existem modelos que esses polos eles têm maior ou menor importância e a própria concepção de EAD da instituição interfere diretamente na forma como esse polo vai ser constituído, né, em quais atividades esse polo vai abarcar, como ele vai se aliar à educação à distância. Então isso tudo depende da proposta de EAD, da proposta de formação das instituições. Então, de acordo com Bill e Fidalgo, existem dois modelos principais de estrutura de ofertas de educação à distância no Brasil. São eles, um do tipo virtual, que é quase que totalmente pela internet, e outro do tipo central polos, que é realizado na articulação com polos e passível de realização parcial por atividades virtuais e ou também baseado em outras mídias físicas. A Universidade Aberta do Brasil ela adota o modelo central polos. É importante considerar aqui que na experiência brasileira a legislação compreende que a educação à distância ela tem que ter algumas atividades presenciais obrigatórias. Dentre elas a gente tem a defesa do trabalho de conclusão de curso, a realização de avaliações presenciais, além de estágios obrigatórios ou práticas nos laboratórios quando os cursos compreendem essas atividades. Então esses momentos eles são obrigatórios, independentemente do formato de educação à distância, na experiência brasileira. No caso das avaliações presenciais, a legislação compreende que a avaliação na EAD ela pode ser composta tanto pelas presenciais como por aquelas realizadas à distância. Mas as avaliações, o peso das avaliações presenciais tem que ser maior do que o das avaliações realizadas à distância, né? Existe uma certa flexibilidade na forma de compor isso, mas é exigido que o peso da avaliação presencial seja maior, na soma da nota, da média dos alunos para a progressão durante o curso. Então isso demanda a existência de espaços físicos, né? Independentemente de ser um curso do tipo virtual, em que totalmente as atividades são quase todas as atividades são realizadas à distância, independentemente de ser esse formato, existem algumas atividades que são obrigadas por lei que são necessárias presencialmente, né? Dentre elas as avaliações presenciais. Então, mesmo que o polo seja, por exemplo, dentro da própria instituição, né, não existe um polo de apoio presencial para descentralizar as atividades, tem que ter esse espaço físico para alguns momentos presenciais, né? Então, essa diferença no modelo virtual do central polos, ela incide sobre a forma como esses polos vão ser configurados, né, tendo maior ou menor complexidade de acordo com as propostas. No caso do sistema UAB, que é central polos, então a gente tem boa parte das atividades sendo realizadas nesses polos, né? Então compreende-se vários momentos presenciais, né? Os cursos que têm atividades práticas, que têm aulas presenciais, eles dependem desses polos, então consequentemente no modelo central polos do sistema UAB a gente tem uma configuração de polos que por via de regra é mais complexa, né? Os polos são mais complexos. Além disso tudo que a gente já falou, né, sobretudo dos aspectos físicos, né, da infraestrutura do polo de apoio presencial, a gente tem que entender esses espaços também como locais de encontro. Então o conceito de polo também está intimamente ligado à noção de ambiente, que é um local de encontro onde são promovidos os momentos presenciais, com interações ricas e diversas durante os usos ou para além deles, que já foram citados, né, todos esses usos que a gente já citou, como as avaliações, as atividades práticas laboratoriais, etc. Ou seja, o polo ele também pode ser entendido como um ambiente de socialização, pois é por meio dele que os discentes
podem organizar grupos de estudo, bem como realizar atividades presenciais em conjunto, a fim de promover o contato físico que por muitas vezes se mostra ausente na EAD. Então, além de toda a infraestrutura física, do suporte tecnológico e físico que os polos oferecem para a educação à distância, eles também são pontos de encontro e lugares que os alunos têm contato com os colegas de turma, com os docentes, né? E nesses locais existe esse contato humano, esse contato físico que tende a mitigar os problemas que decorrem muitas vezes dos cursos que são realizados totalmente à distância, né? Então a educação à distância tem essa separação física e muitas vezes o polo se constitui como espaço para esse contato humano que acaba mitigando essa disparidade, essa ausência de contato físico na EAD. Então basicamente, a gente, fazendo o resumo de tudo que a gente falou, os polos eles são estratégicos ante as desigualdades sociais de países com grande extensão territorial como o Brasil. Então a educação à distância ela é importante para experiências como as que a gente tem aqui no Brasil, que é um país de grande extensão territorial, de acentuada desigualdade social. Então a educação à distância permite levar, sobretudo, o ensino superior a regiões desfavorecidas. E o polo de apoio presencial assume um papel importante na medida em que ele viabiliza descentralizar essas atividades acadêmicas e também interiorizar a oferta de cursos. Então existem muitas regiões no Brasil que são de difícil acesso, então é difícil que a instituição consiga chegar nesses locais. Então o polo de apoio presencial ele consegue levar uma estrutura que promova qualidade na educação à distância, né? Existem regiões do país que têm pouco ou praticamente nenhum acesso à internet, né, para a maior parte da população. Então nos polos as pessoas têm computadores com acesso à internet, elas podem se dirigir a esses polos para realizar as atividades à distância, então eles têm o suporte tecnológico, físico, além dos docentes, né? Na experiência do sistema UAB existe o subsídio para os tutores presenciais, que são atividades que desenvolvem docência, né? São docentes que trabalham nos polos de apoio presencial, especificamente nesses locais. Então o sistema UAB ele oferece subsídio para esse tipo de tutor e isso acaba, de certa forma, configurando a educação à distância no Brasil de forma geral, né? Desborda das instituições públicas e isso define mais ou menos como a educação à distância funciona no Brasil, nas instituições públicas e privadas. Então a gente tem esses tutores que são docentes que atuam nos polos e oferecem suporte pedagógico dentro desses espaços. Então os polos oferecem esse suporte pedagógico e tecnológico aos alunos, eles também viabilizam o contato físico entre esses docentes, podem ser docentes do curso que se deslocam aos polos eventualmente para realizar alguma aula, ou os próprios tutores presenciais que atuam nesses polos. Os polos também contemplam a infraestrutura necessária para cursos que não prescindem de alguns momentos presenciais, como aqueles que envolvem práticas em laboratórios. Então, nesses casos, os polos têm que ter laboratório, tem que ter uma infraestrutura complexa para atender essas exigências desses cursos. E os polos também servem para atender as exigências legais quanto às avaliações presenciais, os estágios de apresentação do trabalho de conclusão de curso. Como eu disse, são aspectos que estão na legislação brasileira sobre EAD, então o polo ele tem essa função também de atender esses aspectos legais desses momentos que são obrigatoriamente presenciais. Então, algumas fotos aí para ilustrar, né? Esse é um polo do sistema UAB de Mineiros, que é uma cidade no interior do estado de Goiás, no Brasil, né? A fachada do polo. Essa outra figura é do polo de Franca, interior do estado de São Paulo. Essa pessoa que está lá no fundo sou eu, de frente ao projetor. Eu trabalhei como estagiário nesse polo durante 2 anos. Né? E aí tem uma foto do laboratório de informática, né? Infraestrutura tecnológica. Esse laboratório era aberto aos alunos no horário de funcionamento do polo. Então eles podem utilizar esse espaço para fazer as atividades dos cursos, né? Utilizar os computadores. É também um espaço para promover as atividades práticas que exigem computadores, né? Também é um espaço para reuniões. E um outro espaço também do Polo Franca é uma sala de aula onde os alunos estão aí realizando uma prova presencial, né? Então existem instituições que essas provas elas são impressas, então elas não usam aspectos tecnológicos, precisamos de salas para isso, né? Então tem aí lá na frente o tutor presencial, que geralmente coordena essas atividades, e os alunos realizam essas provas, né? E essas salas de aula também servem para os grupos de estudo, para os encontros, né? Então a infraestrutura física dando suporte à educação à distância. Vale mencionar que no caso do sistema UAB, os polos dependem da articulação entre o governo federal, os governos municipais e estaduais. Essa articulação ela já é prevista na Lei de Diretrizes da Educação do Brasil desde 96 e ela é estimulada. No caso do sistema UAB,
sobretudo na constituição dos polos, essa articulação é muito importante, porque geralmente quem oferece os cursos são instituições muitas vezes federais, que oferecem e organizam os cursos, e os polos eles são mantidos em uma parceria entre os governos estaduais e municipais. Então tem muitos polos que são em espaços, por exemplo, de escolas municipais, né? A escola municipal cede um espaço lá para a criação de um polo, e muitas vezes a prefeitura contrata profissionais como secretários, coordenador, então tem essa parceria aí das instituições públicas, né? Do governo federal, dos governos estaduais e municipais para poder manter o polo. Então é basicamente isso, essas são as referências utilizadas na apresentação, e eu convido vocês a, se quiserem entender um pouquinho mais sobre o assunto, pesquisar no livro, no Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância, que é um livro organizado pelo meu orientador, Daniel Mil. E nesse livro, eu e ele escrevemos um verbete que fala especificamente dos polos de apoio presencial nas instituições brasileiras, na experiência brasileira. Então é uma dica de leitura. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais, lá a gente tem uma análise bem legal, bem bacana para aprofundar a discussão. Então é basicamente isso, esse é meu e-mail, se quiserem me mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, tem um espaço aí para a gente discutir, né, no fórum virtual. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, né, problematizar a discussão, vamos debater. E é isso, eu agradeço muito a atenção de todos. Um abraço.